Hoje eu vou te mostrar como eu fiz mais de 15 mil reais em 30 dias usando esse modelo de criativo no TikTok Ads. Oi, eu sou a Ana e meu objetivo é te fazer viver do digital assim como eu vivo. E no vídeo de hoje trouxe um conteúdo completo sobre criativos no TikTok. Eu sei que muitas pessoas já anunciam no Facebook, partem para o TikTok, ficam na dúvida se é o mesmo modelo de criativo que funciona no Facebook, funciona no TikTok também. Então eu trouxe esse conteúdo que está muito completo mesmo, com os tópicos que eu sempre uso nos meus criativos e que eu acredito que são eles os responsáveis por me trazerem esses resultados. Então, sem mais enrolação, bora direto pro conteúdo. Bom, os criativos no TikTok, na minha visão, tá, gente? Isso aqui é com base em teste, em base em vários produtos que eu já rodei por lá. Analisando os resultados na prática, eu vejo que esses são indicativos de criativos que performam bem, tá? Não quer dizer que se você fizer de uma outra forma não vai funcionar. Tudo é teste, tá? O ideal é você testar o máximo de variações possíveis de criativos. Os criativos devem ter no máximo 5 clipes curtos. Isso é importante porque vídeos mais curtos e dinâmicos mantêm a atenção do espectador e aumentam a probabilidade de engajamento. Então eu venho notando que TikTok não performa bem com vídeos mais longos, então vídeos assim de 50, 60 segundos. Geralmente eu foco em um criativo ali que tenha 5 clipes, 5 partes ali principais e que seja um vídeo mais curto, mais dinâmico. Não fique só mostrando um único take, eles têm que ter esse dinamismo, né, de mostrar de uma forma, depois mostrar de outra, mas que não seja um vídeo muito extenso. Então o ideal é que ele tenha ali de 15 a 30 segundos de duração, tá? Segundo tópico, mostrar o produto logo nos primeiros segundos do vídeo é uma estratégia eficaz. Essa prática melhora significativamente as taxas de conversão, pois os espectadores precisam entender rapidamente o que está sendo oferecido. É aquela questão de segmentar pelo criativo. Então, esses primeiros segundos, esses 3 primeiros segundos do criativo, eles são muito importantes. Se você demora para mostrar o produto em si, seja um produto físico, ou fazer uma promessa do seu infoproduto ali no comecinho, você acaba perdendo essa filtragem de público. Então, às vezes, um público que não é o seu público, não tem interesse no seu produto, vai começar a assistir o seu criativo porque ele não está objetivo ali no começo, e quando chegar ali no meio, no final, ela vai acabar desistindo de assistir. Então, isso prejudica a entrega do seu anúncio, porque pessoas desqualificadas vão começar a assistir ele, a receber o seu anúncio. E também o TikTok, o Facebook, enfim, eles entendem que toda vez que alguém começa a ver um criativo e desiste, isso acontece com uma frequência, ou às vezes a pessoa entra no seu site e desiste de comprar, ela sai. Então, quando a gente tem essa rejeição forte em alguma etapa do funil, as plataformas entendem que a nossa estrutura, nosso criativo, nosso site não tem qualidade. Por isso, quanto mais específico e literal você puder ser, melhor. Tá? Mais vale você ter poucas pessoas assistindo o seu vídeo ou clicando, né, para ir até o site, mas que essas pessoas sejam pessoas qualificadas. Ao invés de ter um criativo ali com CTR altíssimo, onde essas pessoas não convertem. Isso prejudica muito a entrega do seu anúncio e a plataforma entende que é um criativo que tem baixa qualidade. Então, seja o mais objetivo e direto possível, principalmente nesses 3 primeiros segundos. E antes de eu continuar para os próximos tópicos, eu quero que você saiba que nós somos o canal com mais aulas gratuitas de Facebook e TikTok aqui do YouTube. E se você não quer perder os conteúdos que eu solto aqui toda semana, não esquece de se inscrever aqui no canal, que eu tenho a meta de chegar a 50 mil inscritos até o final do ano, eu conto com a sua ajuda. E se você já for inscrito, não esquece de deixar o like para o conteúdo chegar para ainda mais pessoas. Continuando aqui para o nosso terceiro tópico. A importância de monitorar o desempenho dos anúncios nos primeiros 7 dias. Se não houver compras ou taxa de cliques satisfatórias, é crucial revisar os criativos e os públicos-alvo e relançar com novas versões. Eu coloquei 7 dias, mais pela questão do criativo. Então, por exemplo, se você começou a rodar uma campanha hoje, e aí essa campanha começa a rodar ali, no primeiro dia você já consegue analisar, tá? No primeiro dia você já consegue saber se aqueles grupos, aqueles conjuntos têm potencial de venda ou não. Você não precisa deixar os conjuntos, os grupos rodando por 7 dias. Isso que eu tô falando é sobre os anúncios, sobre os criativos. Então, se no primeiro dia ele já começou a vender, no segundo dia e tudo mais, você vai manter aqueles grupos, aquela campanha rodando. Quando chegar ali no final dos 7 dias, da primeira semana, você vai lá para a aba dos anúncios avaliar a qualidade desses anúncios. Então, você vai avaliar se teve algum anúncio que se destacou. Poxa, em todos os grupos aqui que eu criei,
O anúncio verde foi o que mais se destacou. Foi ele o responsável por trazer a maioria das vendas. Você pode pausar os demais e manter somente o verde ativo. Então, você pode fazer essa análise dos anúncios no final desses 7 dias. Mas, até então, antes dos 7 dias, vamos analisar sempre os grupos. Por que isso, Ana? Eu prefiro analisar os grupos, as fatias de público ali, que é o que eu sempre ensino e explico tanto no curso quanto na consultoria, como funciona mais profundo essa estratégia. Mas eu analiso sempre os grupos, como aquelas fatias de público estão performando. E aí, só depois de 7 dias, onde esses vídeos, esses anúncios tiveram a possibilidade de aparecer para várias parcelas de público por um bom período de tempo, eu analiso qual realmente teve um potencial melhor ali. Se chegou ali no final dos 7 dias, você teve venda, afinal, ficaram rodando por 7 dias, então você conseguiu vender. Mas você viu que não teve aquele retorno que você buscava, não teve um volume de vendas tão interessante assim, talvez seja melhor você testar novos criativos. Não é porque um criativo vende algumas vezes que ele tem potencial de escala. Então, muitas pessoas falam, encontrei um criativo aqui que vende, mas toda vez que eu tento escalar, colocar mais orçamento, não rola, trava. Porque nem todo criativo tem potencial para vender na escala. Então, por isso que é importante a gente testar variações. Tem até um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar listado aqui nos cards, onde eu falo um pouco sobre isso. A importância de fazer criativos para vários níveis de consciência do seu público. Então, dá uma conferida nesse vídeo que vai complementar super o conteúdo de hoje. O quarto tópico é que o TikTok, na minha opinião, é uma ferramenta que pode gerar tráfego de topo de funil, o que beneficia também o desempenho de anúncios em outras plataformas como Facebook e Google. Isso acontece porque o aumento no tráfego melhora as audiências de remarketing em outras campanhas. Ana, como assim? Se você anuncia no TikTok, o TikTok é uma das plataformas mais baratas para se anunciar. Então, nosso custo por 1000 impressões tende a ser menor do que no Facebook, enfim. Então, é muito barato esse tráfego de topo de funil. Então, tendo campanhas rodando no TikTok, isso beneficia também as suas campanhas do Facebook e do Google. Porque se você for fazer um remarketing, você consegue atingir esse público do TikTok pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Google. Por quê? O pixel de todas as plataformas estão no seu site. Se sai uma venda do TikTok, essa venda vai aparecer no pixel do Facebook e do Google também. Então, é muito legal usar o TikTok como uma segunda, terceira fonte de tráfego para o seu negócio, se você tiver verba para isso. Se você não tem verba suficiente, se estabilize em uma plataforma. Depois você pensa em migrar para outras. Mas se você tiver essa possibilidade, é super válido, tá? Partir para o TikTok, porque a gente tem um tráfego muito grande de pessoas, alimenta muito o topo do nosso funil e a gente consegue trabalhar bem o remarketing nessas outras plataformas também. Próximo tópico. A música e o áudio são essenciais para os anúncios no TikTok. Os vídeos devem ter som, seja uma narração ou música, para se alinhar com a natureza da plataforma, que é focada em conteúdos audiovisuais. O TikTok ele é 100% audiovisual. Então, assim, os meus criativos, eu nem opto por narração ou música. Na minha concepção, o ideal é que ele tenha os dois. Então, tem uma música baixinha ali de fundo e tenha uma narração. Se for para escolher só um, vamos de narração, tá? Não recomendo fazer só com música ali de fundo, só com um sonzinho de fundo. Tem que ter a narração. Como eu recomendo que você faça a estruturação dessa narração? Os primeiros 3 segundos você vai fazer uma promessa, você vai falar sobre uma dor, desejo, situação que o seu público passa, você vai segmentar o seu criativo ali no começo. Se o seu produto é para dentista, você é dentista recém-formado, então faça essa segmentação nos primeiros 3 segundos do criativo. No meio, você vai descrever o que é o seu produto, o seu infoproduto, e no final você faz uma chamada para ação para a pessoa clicar no botão e garantir a vaga dela ou garantir o produto. Então, esse é mais ou menos o esqueletinho ali de narração que a gente usa, mas é imprescindível ter narração e ter uma música de fundo também, pelo fato da plataforma ser muito audiovisual. Próximo tópico. É recomendado criar múltiplos vídeos em vez de confiar em um único criativo. Isso permite testar diferentes abordagens e identificar quais geram melhores resultados. Diferentes abordagens. Então, quando a gente fala de testar vários criativos, eu não falo sobre fazer criativos muito parecidos. Então, eu vejo que muitas pessoas fazem o mesmo vídeo, né? Basicamente, ela muda, sei lá, a cor da legenda e diz que os criativos são diferentes. Quando eu falo sobre testar criativos, eu falo sobre fazer criativos com abordagens diferentes. Então, eles precisam ser muito diferentes, porque senão eu não estou fazendo um teste tão fidedigno. Não faça criativos muito parecidos, faça criativos bem diferentes, em locais diferentes, com narrações diferentes, músicas, enfim, mude tudo. Não faça eles muito parecidos, porque senão o seu teste não vai ser tão eficaz assim.
Necessidade de atualizar os criativos regularmente é um ponto importante para manter bons resultados. É fundamental trocar os anúncios periodicamente, pois a eficácia pode diminuir com o tempo. Então é real que os anúncios eles podem parar de performar com o passar do tempo. Então é o que eu explico naquele vídeo que eu coloquei no card para vocês ali atrás. Quando a gente tem um criativo que ele tá performando, às vezes ele é um criativo que ele já tá falando com um público consciente. Então, a pessoa é consciente que ela tem um problema, é consciente que existe uma solução. Então, a conversão ela é mais fácil de acontecer. Eu tô ali pegando as maçãs de baixo da minha macieira. Só que chega uma hora que esse público meio que dá uma saturada. Então, eu preciso mudar a minha comunicação. Eu preciso começar a atingir as maçãs de cima, o que é algo mais difícil. Então, eu preciso começar a mudar a minha forma de comunicação. Falar com esse público que, às vezes, ele é ciente do problema, mas não é ciente da solução. Ou, às vezes, nem é ciente do problema. Então, eu preciso elevar esse nível de consciência através do meu criativo, da minha comunicação, do meu site. Então, é legal você sempre mudar as abordagens dos criativos, sempre testar, tá? Não existe... encontrei o criativo campeão, vai ser ele para sempre. É difícil isso acontecer, chega um momento que ele dá realmente uma saturada. E são muitos criativos que a gente precisa testar para encontrar um que realmente seja validado. Então, às vezes a gente testa 20 criativos para encontrar 2, 3 ali potenciais, que geram muitos resultados também. Então, o criativo, ele é o fator determinante na minha concepção, falando de Facebook e TikTok hoje em dia. Então, mesmo que você já tenha é sempre legal você testar mais se você tiver verba para isso. Se não tiver verba, fica com esse que está convertendo por esse momento, mas sabendo que a qualquer momento ele pode perder a eficácia e parar de performar como antes, tá? Então, é sempre legal ter alguns ali de teste, né, em paralelo, além de, claro, mandar tráfego para esse que está convertendo mais. A gente precisa aproveitar essas informações que a gente tem. Tal criativo vendeu, tal público vendeu, vamos mandar tráfego para essas informações que a gente tem, tá? E por fim, o último tópico é que os anúncios devem ser claros, diretos sobre as ofertas. Evite descrições longas e complexas, optando por uma mensagem simples que destaque a promoção ou o produto de maneira concisa. Então não adianta enrolar, não adianta começar o criativo, olá pessoal, não. A gente precisa ser objetivo. Ao mesmo tempo que não pode parecer uma venda logo de cara, não pode não parecer uma venda no final. Então é importante vocês saberem como estruturar bem o roteirinho do criativo de vocês para que ele não pareça algo muito vendendo ali no começo, espante as pessoas, porque o TikTok não é uma plataforma de compra, é uma plataforma de entretenimento, de impulso, de desejo, mas que no final não pareça que aquilo não é uma venda, porque a pessoa tem a possibilidade de comprar isso. E é isso que eu explico dentro do meu mini curso de criativos para o Facebook e TikTok. O link dele fica sempre aqui na descrição, tem um valor irrisório, e lá eu falo sobre o esqueleto do vídeo, como fazer um roteirinho, o que falar no seu vídeo. Acredito que vai ajudar bastante vocês que estão meio perdidos nessa questão. E para você que já começou a anunciar, ou está começando do zero e se sente perdido, pensando nisso, eu criei uma consultoria individual, que é uma chamada de vídeo de 1 a 2 horas de duração, onde você compartilha a sua tela, mostra um pouquinho mais sobre o seu negócio, nós fazemos um diagnóstico para entender o que pode ser melhorado, te passo a estratégia de tráfego, análise de campanhas passo a passo, você sana todas as dúvidas que tiver e no final recebe a gravação da consultoria para poder reassistir e o meu suporte individual por 7 dias no WhatsApp. Se você tiver interesse e quiser saber mais informações, o link fica sempre na descrição ou no primeiro comentário fixado. Entra lá, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em te atender. E claro, não esqueça de conferir a nossa playlist com aulas gratuitas de TikTok Ads aqui do canal.